poder a cada dia renunciar, abrir mão, deixar de lado aquilo que muitas vezes corrompe a nossa vida. E veja, uma das grandes coisas que nos impedem de poder seguir Jesus de maneira concreta é o maldito do orgulho. E aliás, é algo que na vida de hoje nós estamos sendo formados a sermos pessoas orgulhosas. Nós estamos sendo formados numa sociedade onde nós temos que ser aquilo que a gente quer. A vida é minha e eu faço o que eu quero, né? Quantos vão dizer por aí, o corpo é meu, eu faço o que eu quero, né? Outro dia, teve uma senhora que pegou para mim e veio falar para mim, padre, o marido faleceu, e já tinha quase 40 anos de casado, né? Uma senhora, o marido faleceu e ela falou, padre, eu estou tão decepcionada na vida. Eu falei, o que foi, criatura? Padre, porque meu marido morreu, e depois da morte do meu marido eu fiquei perdida, né? Assim, sem direção. E aí eu, na verdade, quando eu era jovem, eu tinha vontade de fazer uma tatuagem, né? Só que aí, padre, eu não tive coragem. Depois que o meu marido morreu, eu fiz a tatuagem. Aí eu já fiquei imaginando o bicho que saiu naquela pele, né? Porque eu falei, querida, você deu trabalho pro tatuador, né? Porque o tatuador, a pele não é mais a mesma, engiada, né, tadinha, né? Aí ela falou, padre, quer ver? Eu falei, quero não, criatura, quero não, né? Ela falou que fez nas costas, né? Eu falei, quanto tempo demorou para fazer? Padre, eu estou arrependida. Eu falei, ainda bem que é nas costas, né? Porque ninguém vê, né? Põe de blusa, né? Cuidado para não ir para a praia. Se for para a praia, vai de blusa, querida, para não assustar o povo, né? Mas veja, no momento de loucura, no momento de carência, no momento de querer, né, viver a vida num vazio, tomou uma decisão que marcou a história, né? E veja, a decepção dela era o quê? Que ela se permitiu voltar àquilo que quando jovem ela pensava em fazer, porque todo mundo fazia. Seguir Jesus é nós olharmos para a nossa história e podermos a cada dia nos encontrar, poder descer do maldito do orgulho e reconhecer que eu preciso de Deus. Eu não posso deixar que a minha vida, né, eu não posso querer seguir Jesus querendo que a minha vida seja do jeito que eu quero. Porque veja, se eu não tomo a cruz, se eu não assumo a minha história, eu não vou conseguir tocar a presença de Deus no meu existir. Eu sempre vou ser aquilo que as pessoas dizem, e eu não vou conseguir viver de encontro daquilo que Deus de fato sonhou para mim. Eu sempre vou, veja, se eu não negar-me a mim mesmo, se eu não viver uma experiência de poder purificar a minha história, eu sempre vou ser aquilo que me aconteceu, aquilo que fizeram, aquilo que disseram, aquilo que dizem para que eu seja. Outro dia eu contei na paróquia, fui fazer um exame lá pro lado da Paulista, né? Aí eu achei, porque assim, a moda de hoje é cada coisa que aparece que Deus me livre, né? E aí, eu vou passando lá pela Paulista, um casal com um cabelo bem black, bonito, um rapaz bonito, a menina bonita, né? Mas ali eu achei tão engraçado, porque ela com o cabelo laranja, mas aquele laranja mexerica, sabe? E ele com o cabelo verde. Aí eu falei, meu Deus, o pé de mexerica em plena Paulista, né? Mas eu parei diante daquilo e fiquei pensando. A necessidade, veja, é o orgulho,
né? A vida é minha, o corpo é meu, eu faço o que eu quero, é óbvio, o cabelo é deles, eles pintam com o que querem, não tem problema nenhum com isso. Mas o problema é que muitas vezes nós vamos transbordando uma necessidade exterior que não preenche o que é interior. Eu vou vivendo uma realidade exterior, fazendo, agindo com tantas pessoas, mas eu não resolvo aquilo que está dentro de mim. E é por isso que a experiência de Deus, quando eu digo que eu quero seguir Jesus, eu preciso me abrir a esta realidade de renunciar até a minhas dores, as minhas decepções, as feridas da minha vida, para poder acolher aquilo que é novo de Deus. Porque caso contrário, queridos, nós vamos ser sempre aquelas pessoas que está na igreja, que reza, mas que a vida não muda. Você e eu, às vezes entramos, convivemos com pessoas, em vez de nós sermos ajuda, nós vamos sendo realidade de perdição. Às vezes ajudando as pessoas a viverem da mesma maneira, às vezes afirmando as dores das pessoas e não resolvendo aquilo que em nós está. Por isso que, veja, adentrar esta Semana Santa é nós tomarmos consciência que nós precisamos tomar a nossa cruz. E tomar a nossa cruz é poder viver esta renúncia para que de fato, no meu agir, na minha oferta de vida, Deus possa ser transbordado. Quantas vezes nós convivemos com as pessoas naquilo que nos falta? Quantas vezes os nossos relacionamentos é porque na verdade nós queremos que as pessoas sejam aquilo que a gente quer, né? Quantas, pode olhar, que geralmente a gente vai estar grudadinho com aquelas pessoas que vão fazer aquilo que a gente quer, que vão suprir aquilo que em nós está faltando. Quando aparece na nossa vida alguém diferente de nós, a gente geralmente põe para o lado, não é assim? É o Big Brother da vida, né? Não dá do meu jeito, não age do jeito que eu quero, não fala do jeito que eu quero, não supre aquilo que eu desejo, eu tiro fora da minha vida. E eu vou acolhendo na minha vida apenas as pessoas que vão suprindo em mim aquilo que me falta. E é por isso que nós precisamos entender que o seguimento de Jesus vai me dando a graça de eu poder acolher na minha vida aquilo que Deus quer para mim. E aí o grande problema, porque muitas vezes a gente vai se encontrar só. Muitas vezes nós vamos nos encontrar com a nossa história de dor. Muitas vezes nós vamos nos encontrar com as realidades da nossa vida que às vezes durante o tempo a gente fugiu, porque nós não somos pessoas educadas para passar pelo sofrimento, muito pelo contrário. A cada dia que passa, nós somos educados a buscarmos o que é prazeroso, o que me satisfaz, a ponto de eu não ter mais um olhar de preocupação com aqueles que estão ao meu redor. Se aquilo me realiza, se aquilo me preenche, orgulho, me basta. Não me interessa mais nada, o que me importa é aquilo que me preenche, aquilo que me realiza. E é por isso, queridos, que nós precisamos entender que o seguimento de Cristo é nós muitas vezes nos depararmos com aquilo que é dor, com aquilo que muitas vezes nós não tivemos, né? Veja quanto que o padre, eu tenho que tantas vezes rezar na minha vida, porque as marcas da minha história ainda existem, né? E é até engraçado porque esses dias eu estava
Eu venho de uma história da bebida do pai, né? Muitos conhecem, mas não vai contar a história dele aqui, né? Mas eu venho de um enfrentamento, de vencer a dimensão de ter que perdoar meu pai. E aí esses dias eu cheguei em casa, né? Tenho minha avó com 94 anos e meu pai também com muita de idade, a mãe também. E só que o meu pai e a avó vivem em briga, os dois, é a sogra e o genro, né? Minha avó tem 94 anos e meu pai não entende que minha avó está velha, que a minha avó tem dificuldade de andar. Para o meu pai, minha avó não anda para irritar ele. Olha só a situação, você acredita? E aí a avó já percebeu que ele está com raiva dela. Então meu pai vira e mexe, brigava com ela. Agora está mais quieto, né? Porque eu tenho ajudado o pai, pelo amor de Deus, né? Não tem como cobrar mais nada da avó. Só que a avó é danadinha, né? E essa semana eu estava em casa, aí meu pai passou e minha avó fez assim: o capeta tá passando. Falei, vó, o que foi? Não, ela, Jesus, Maria e José, minha família, a vossa é. Só que ele escutou, né? Só que ele escutou. E aí, no dia seguinte, eu cheguei em casa de novo. Aí o pai falou assim: eu preciso falar com você. Fala, pai. Acho que foi a terceira vez que ele veio falar isso para mim. Aí ele falou para mim: olha, você tem que conversar com a sua avó. Você tem que dar um jeito nela, porque toda vez que eu passo ela me xinga, né? Aí eu falei: pai, eu vou conversar o quê com a avó? Não dá, né? 94 anos, o que eu vou conversar? E eu falo com a avó: vó, não pode falar essas coisas. Não, eu não falo, né? Eu não falo, eu sou quietinha. É quietinha, mas quando abre a boca, irrita, né? Aí eu falei: vó, não pode falar esses nomes, né? Ela falou: meu filho, mas eu não falo esses nomes. Tá entendendo? Mas 94 anos, o que eu vou falar? O pai tem mais consciência. Só que veja, essa renúncia que me faz enfrentar a minha realidade. Não é querer as coisas do meu jeito, não é querer as pessoas do meu jeito, mas é entender que quando eu sigo a Jesus, né? E eu saí de casa, eu tive que rezar, graças a Deus, né? Eu cheguei em casa, eu saí da casa da mãe com raiva do meu pai, né? Chateado com meu pai. E rapidamente, veja, olha, que por fração de segundos, no meu coração veio todo aquele ressentimento que lá atrás eu tinha com o pai. E de repente meu coração foi tomado daquilo. Eu cheguei em casa e falei: meu Deus, eu estou com raiva do meu pai, não posso. Eu preciso de novo entender que agora o pai já está de idade, que o pai não consegue se relacionar bem com a avó. Eu tenho que ter paciência com a avó, mas eu tenho que ter paciência também com o pai. E eu preciso amar o meu pai do jeito que ele é. Agora, se eu quero o meu pai do meu jeito, eu vou estar suprindo em mim, eu vou querer que o meu pai seja aquilo que de repente ele não consegue mais ser. E é aí onde está a briga do pai com a avó, porque o pai quer que a avó seja aquilo que ele quer. E está entendendo? Nós vamos vivendo esta luta, e é por isso que, veja, se nós não estamos no segmento de Jesus de maneira concreta, a gente não consegue resolver aquilo que é nossa história. Seguindo Jesus, eu começo a abrir mão de muitos desejos meus, né? Muitas vontades que eu teria, muitas coisas que eu gostaria que fosse diferente, né? Eu olho para a minha missão, né? Quantas vezes eu queria as realidades do meu jeito, mas eu tenho que me adaptar com o limite e com o jeito de cada um ser. E é assim que Deus vai agindo na minha vida. Aí está a grande realidade, que muitas vezes a gente não muda de vida.
porque a gente fica a todo tempo nos encostando, sugando, querendo as coisas do nosso jeito, querendo as pessoas do nosso jeito. E seguir a Jesus é fazer esta renúncia, de poder entender que as pessoas, que as coisas não serão da maneira que nós queremos, mas seguindo Jesus, eu vou aprender a cada dia a amar e a viver com as realidades que estão ao meu redor, e eu vou aproveitando de tudo que me acontece, para que eu seja nesta terra aquilo que Deus deseja de mim. Está dando para entender? Viver a Semana Santa é nós entrarmos neste mesmo caminho de Jesus. Veja, Jesus sendo Deus, eu gosto muito dessa imagem, uma reflexão, quando eu fazia teologia, que eu, me veio um insight assim, e até partilhava com o professor. Eu falei, professor, Jesus sendo Deus, ele poderia muito bem no caminho da cruz estralar os dedos, o céu se abrir, os anjos vir, tirar a cruz dele e levar ele para o céu. Poderia ou não poderia, gente? Poderia. Mas ele não faz isso. Sabe por quê? Para poder nos ensinar que a nossa vida de seguimento a ele é uma vida de renunciar àquilo que muitas vezes nós queremos e desejamos. Porque aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, muitas vezes vai revelar aquilo que eu não tive. Estou acompanhando o caso de uma jovem, que 26 anos de idade, uma moça bonita. E qual é a angústia dela? 26 anos de idade, e até hoje ela não conseguiu firmar um relacionamento de namoro. Todos os rapazes que ela conhece, começa a namorar, se apaixona, mas o trem não vai para frente. Ou o moço desaparece, ou o moço arruma outra, Mas ela fica esse tempo todo, E ela dizia para mim, padre, fazem anos que eu procuro alguém para poder me casar, eu quero formar uma família. E aí começamos a rezar, estou acompanhando ela, E aí passei para ela uma direção para ela rezar, e ela não tinha ainda, eu tinha percebido já, mas durante as partilhas dela, ela não tinha falado do pai. Resumindo a história, nessa direção que eu dei para ela rezar, ela voltou para o pai, as dores, as feridas, as mágoas, as ausências. Resumindo a história, ela buscava, na verdade não era um marido, não era um namorado, ela buscava nos rapazes um pai, aquele pai que ela não teve e que faltava no coração dela, ela procurava. E o que acontece? No relacionamento, as atitudes dela, ela nem percebia isso, ela se tornava filha daqueles rapazes. E os rapazes queriam casar, não queria filha, queria uma namorada. Veja, a partir do momento que eu vou rezando a minha vida, vou seguindo Jesus, eu começo a olhar para a minha vida e perceber aquilo que me falta. E que muitas vezes aquilo que eu desejo é reflexo daquilo que me falta aqui dentro. É por isso que a experiência com Deus, ela vai sendo uma experiência que vai nos fazendo homens e mulheres livres. Mas para isso eu preciso descer do orgulho, em querer ser, em querer fazer. Se eu não abro mão do orgulho, eu não consigo viver uma vida de ir atrás de Jesus. Porque, gente, ir atrás de Jesus é poder se deparar
com a miséria, com o limite de tantos irmãos e irmãs. E é poder muitas vezes não excluir, mas saber acolher aqueles irmãos e irmãs que muitas vezes vão fazendo o caminho conosco. É saber acolher a nossa história, a nossa família. Quantos jovens hoje têm negado a sua história de família? Quantos jovens hoje, quantas pessoas hoje têm aberto mão da sua história porque foi história de dor, não resolveu, e hoje vive buscando, querendo suprir uma realidade que por momento pode acontecer, mas lá na frente vai desmoronar porque não tem alicerce na vida. Por isso, nessa noite, e iniciando esta Semana Santa, eu sinto no meu coração o quanto que nós precisamos tomar uma decisão na nossa história. Ai, padre, mas todo mundo faz, né? Eu tenho falado muito isso para o povo. Minha mãe dizia isso, e é uma coisa que a gente tem que aprender. Se nós estamos na vida com Deus, a gente tem que entender que a gente não é todo mundo. Ai, mas todo mundo fez, todo mundo vai. A partir do momento que eu sigo Jesus, eu começo a entender que eu não sou todo mundo, que há um olhar de Deus para a minha vida, que eu sou amado, ainda que não me amaram, ainda que em casa eu não fui acolhido, ainda que foram embora, eu tenho alguém que olha por mim e deseja me ver feliz. Mas para isso, meus queridos, nós precisamos hoje deixar a nossa vida ser formada, muitas vezes ser quebrada na dimensão dos nossos desejos, para que nós possamos acolher aquilo que Deus quer para nós. Que bonito, né? Dessa partilha que eu escutava agora à tarde, o rapaz dizer: padre, de fato tudo aquilo que eu desejava da vida errada, eu preciso todos os dias, né? Todos os dias rezar, e eu e a minha esposa estamos rezando, né? Eu preciso escutar uma música, eu preciso estar numa missa, ele foi dizendo as coisas que ele precisa para poder alimentar dentro dele aquilo que é de Deus. Porque se ele não cuidar, se ele não se alimentar do que é de Deus, aquilo que é ferida, aquilo que é mal, vai voltar na vida dele. E até terminei dizendo para ele: falei, querido, olha, conta com o padre está aqui, vamos juntos, né? Como é bom nós podemos estar de mão estendida e dizer: me ajuda, porque viver o caminho com Deus eu não consigo sozinho, e é por isso que Deus vai nos fazendo comunidade, vai nos dando a graça de conhecer irmãos e irmãs que não são do jeito que nos agrada, mas que estão também no mesmo caminho de cura, que estão também no mesmo caminho, no desejo de seguir Jesus, no desejo de ser feliz, não como todo mundo diz que tem que ser, mas ser nesta terra aquilo que Deus deseja. É doloroso, né? É doloroso ter que muitas vezes deixar de lado aquilo que nós pensávamos. Hoje pela manhã eu fui fazer um casamento, né? E conheço, né, um casal que eu acompanhei a história desde o início. Ela com um pai com câncer, a mãe que ficou cega, foi tudo no mesmo período, né? A mãe ficou cega por conta da diabetes, e na mesma semana que a mãe perdeu a visão, descobriu o câncer do pai, e naquela mesma semana ela descobriu que ela estava grávida, e grávida de gêmeos, e não era casada ainda, para ajudar, né? E eu achei tão bonito, porque essa mulher, esse casamento deles que eu fiz hoje, né? Quando eu comecei a acompanhá-los, ela chorava,
E ela dizia para mim: padre, não é desse jeito que eu queria a minha vida. Veja que diante de tudo que eu estou sofrendo, né? A mãe perde a visão, o pai com câncer, e agora eu grávida. Padre, será que eu vou dar conta? Eu falei: olha, diante de dores, uma bênção, porque, né, uma vida é uma bênção, né? Graças a Deus, o rapaz também eu conheço, acompanho, um rapaz muito justo, né, que de fato estava junto dela e ali abraçou a vida dela, né? Já escreveram vida, as crianças já nasceram, né? E hoje realizaram um sonho, não do jeito, eu dizia isso no casamento para eles hoje. A história de vocês não está sendo do jeito que vocês queriam. Vocês sonharam muitas coisas, né? Mas veja, a história de vocês está sendo escrita. Deus aproveitou dos males para poder gerar a graça de uma decididos a viverem aquilo que de fato Deus deseja, de reconhecerem as mazelas, de reconhecerem os males. Padre, né? Nós de fato não vivemos o que devíamos viver, né? A gente se adiantou, né? Mas diante do que nós nos adiantamos, nós queremos escrever uma vida. E ele dizia isso para ela, né? O quanto de fato ela não precisava ter medo, porque ele estaria com ela, porque ele já estava decidido, era questão de tempo se casarem. Eu fiquei assim muito emocionado hoje nesse casamento, justamente por ver que de todo mal Deus tira um bem maior. O problema é que muitas vezes a gente quer vida de prazer. A gente quer as coisas do nosso jeito, e muitas vezes a gente não deixa Deus ser Deus na nossa vida. Nós queremos seguir Jesus, mas a gente quer que Jesus faça na nossa vida aquilo que a gente quer, mas nós não nos esforçamos para viver e ser aquilo que Ele deseja. Por isso, nesta noite eu quero convidar você que nós possamos juntos nos colocar diante de Deus e olhar para a nossa vida e perceber, né? Quantos jovens aqui, né? Pessoas que estão escrevendo a vida, aprendendo a sonhar, né? Conhecendo tantas realidades que o mundo, que as pessoas dizem, vendo tantas realidades que todo mundo faz, mas ao mesmo tempo tendo a experiência de conhecer a Deus. E parece uma contradição, né? Quando estou lá fora, as coisas tendem para um lado. Quando eu estou aqui dentro, parece que Deus me chama para outras dimensões, a ter um outro olhar. E é por isso que eu dizia, né? O quanto que nós precisamos tomar uma decisão. Abrir mão daquilo que eu desejo, para que se cumpra na minha vida aquilo que Deus quer. E quando eu abraço o que Deus quer, a cada instante este Deus, Ele vai me curando. Ele vai me dando a graça de olhar aquilo que era tão ruim, que me fez sofrer, me fez chorar, mas que através daquela situação Deus vai percebendo, vai me ajudando a perceber o valor e o verdadeiro sentido de existir. Que as dores vividas, as dores passadas, vão nos dando a graça de tocar um caminho novo que nos leva para Deus. Mas não,
No mundo de hoje a gente tem que fugir de problema, a gente tem que fugir de pessoa chata. Se a pessoa não faz o que a gente quer, a gente tira, a gente exclui. A gente sempre quer conviver com aqueles que nos satisfazem. É por isso que muita gente já vai negando família. Muitas pessoas não vão querendo mais a vida de igreja, de viver na comunidade. Por quê? Viver na comunidade é viver com pessoas que não são do jeito que eu queria. Poder viver na minha família é muitas vezes viver com aquela mãe que não é, eu cresci, mas a mãe está lá com as feridas dela e às vezes eu não percebo. É mais fácil excluir a mãe, ficar com os amigos e com as amigas e deixar de lado. Quantos, pais e mães hoje que sofrem o abandono dos seus filhos, porque os pais em certo momento começam a ser estorvo, porque o que eu quero é o que me agrada. Eu não quero renunciar ao que eu desejo para viver o que Deus tem para mim. A vida é minha e eu tenho que fazer o que eu quero. Queridos, nesta noite Deus está nos chamando a tomar uma decisão. A quem você quer seguir? É Semana Santa. Nós vamos meditar aí os passos de Jesus, que poderia muito bem não ter passado pela cruz, mas sendo Deus, Ele se entrega, porque a dor, o sofrimento, a morte não tem a última palavra na nossa vida. Quando nós estamos no caminho com Deus, nós vamos descobrindo isso, que a dor, ela não tem poder sobre a nossa vida. Quando nós seguimos de fato a Jesus, nós começamos a entender que a presença dele é muito, muito, muito mais do que aquilo que nos fizeram. A presença dele é muito mais do que aquilo que nos falta. E é por isso que nós vamos nos dando a oportunidade de escrever uma história nova, com dores, com sofrimento, mas tendo o nosso olhar voltado para um Deus que venceu o mal. E se eu estou unido a Ele, eu também contemplarei na minha vida um tempo novo. Eu não sei qual é a tua história, mas o convite de Deus para mim e para você é que a gente tome uma decisão. Quantas vezes a gente fica aí, batendo na mesma tecla, querendo as coisas do nosso jeito, na nossa hora. Não. Quando nós dizemos crer no Cristo, nós vamos aceitando até as perdas da vida. Nós vamos, olhando aos acontecimentos, a gente vai sofrer, vai chorar, mas no nosso coração há essa esperança, há essa certeza de que nós tocaremos um tempo novo, de que o mal vai passar, de que esse desejo vai passar, para que eu possa viver e ser aquilo que Deus de fato